Bom dia! Mais um dia que o Senhor me deu vida, me deu força para poder estar de pé, para poder envergonhar o inimigo. Mais uma devocional. Hoje eu acordei 5 horas da manhã porque eu vou trabalhar daqui a pouco, aí eu tenho que enrolar meus doces. Então a gente fica como, né? A gente não pode deixar de fazer a devocional. E eu tô muito feliz porque o inimigo está triste. O inimigo está furioso porque mais um dia ele me perdeu pra Jesus, amém? Hoje nós vamos falar sobre Jó. Eu tava lendo, né? A história de Jó é muito longa, né? Muito tremenda. A gente passa dias, né? Estudando sobre a vida de Jó. E eu já tinha, né, lido e eu fui reler, né? E eu já tinha ouvido muitas outras pregações a respeito de Jó, né? Jó, ele era um homem íntegro, né, reto. Ele era um homem temente a Deus, né? Ele era o homem mais poderoso, mais rico do Oriente, né? Ele tinha muitas posses, sabe? E com muita certeza ele andava com pessoas grandiosas, né? Pessoas importantes também, né? Já tinha uma vida muito tranquila, uma vida muito boa, né? Tinha uma família abençoada, né? E muitas coisas nessa história de Jó me chamou a atenção. Eu já tinha ouvido muitas pregações, né? Que fala sobre os amigos de Jó que se voltaram contra ele, né? Sobre a esposa de Jó, né? Nossa, eu achava aquela mulher de Jó horrível. Todas as pregações que eu ouvia, eu achava aquelas pregações, eu achava aquela mulher horrível. Nossa, como que uma mulher tá tanto tempo do lado do esposo, né? E já com uma família formada, já com os 10 filhos, e na hora que ele mais precisa dela, ela age sem empatia com ele, sabe? A gente pensa dessa forma, né? Mas Deus me mexeu comigo, assim, de alguma forma nessa palavra, assim, sabe? A respeito da mulher de Jó, sabe? Não é sobre Jó. Nós vamos falar, não, Jó a gente já sabe que era um homem temente a Deus, né? Satanás não acreditava, né? Que Jó era um servo fiel, né? E falou com Deus que se tocasse na vida dele, que ele abandonaria, né, Deus, né, abandonaria a fé dele, né? Mas Deus já conhecia o coração de Jó, sabia que Jó era íntegro, que Jó era reto, que Jó era um servo fiel, né? E então Deus deixou Satanás tocar nas áreas da vida de Jó para poder mostrar para Satanás, para ver, olha, ele é o meu servo fiel. Você pode fazer tudo. Só pediu para não tocar na vida dele, né? E Satanás tocou em tudo que ele podia tocar, né? Nos filhos, nos bens, na saúde, né? Para ver se Jó abandonava Deus. Mas Jó tinha uma fé, né? É uma fé. É a fé que às vezes nos falta, né? Porque quando a gente tá passando por tribulação, a gente não quer saber muito do processo, saber muito porque que a gente tá passando aquilo ali. A gente questiona muito a Deus, né? Jó questionou algumas vezes Deus, né? Mas ele não perdeu a confiança, a fé que ele tinha. Mas nós vamos falar hoje da mulher de Jó, que aparece como uma vilã nessa história, né? A mulher de Jó é uma mulher que tá com seu companheiro há muitos anos, né? E o que a gente espera de uma situação difícil de um companheiro nosso, né? De quando a gente tá com alguém, né? Quando a gente é casado com alguém, a gente espera um apoio, né? A gente espera que a pessoa esteja ali naquela situação, tendo empatia por aquela coisa que nós estamos passando, aquele problema. E ela vendo toda aquela situação que Jó estava passando, né?
vendo tudo aquilo, ela tipo chutou o pau da barraca, sabe? Lá em Jó, capítulo 3, Jó, capítulo 2, na verdade. Jó, capítulo 2, no versículo 9, né? Aqui fala: então sua mulher lhe disse: ainda retens a tua sinceridade? Amaldiçoa a Deus e morre. E eu acho que aquilo ali entrou como uma flecha no coração de Jó, né? Aquelas palavras saírem da boca de uma pessoa que ele amava, que ele convivia a vida toda, né? E com certeza que ele entrou com uma flecha no coração de Jó, né? E errado ele não está, porque ele esperava uma empatia, ele esperava um consolo, ele esperava que, sabe, que ela tivesse ali disposta a tudo, a confiar no Deus da mesma forma que ele confiava, mas não foi assim. Então eu imagino realmente a decepção de Jó. Mas eis a questão, né? Satanás usou a boca dela para entristecer Jó, né? Porque ele estava fazendo de tudo para poder que a fé de Jó esmurecesse. Então, com certeza ele usou a boca dela, sabe? E ela se deixou ser usada, apesar que, né, a gente nota-se que ela não tem a mesma fé que Jó. Ela não tem aquela mesma confiança em Deus que Jó. Mas algo me chamou a atenção nessa mulher, sabe? Algo me chamou a atenção, sabe o quê? Nós falamos muito sobre que Jó perdeu os filhos, Jó perdeu os bens, Jó, né, perdeu a saúde. Mas aquela mulher estava passando por aquele processo todo junto com Jó. Uma coisa que a gente não pensa. Aí, toda vez que a gente lê aqui essa palavra dela falando para ele, né? Ainda retens a sua sinceridade? Amaldiçoa teu Deus e morre. É porque depois de tudo aquilo que ela viu, né? Ela já não tinha mais esperança em nada. E aí que vem. Ela passou por tudo aquilo como Jó. Eu acho que Jó nunca tinha perdido a esperança, mas ela já tinha. Aquela mulher perdeu 10 filhos também, como Jó. Mas ela é mãe. Ela perdeu 10 filhos. Eu acho que os bens não estava fazendo, ela não estava fazendo nem questão. Eu acho que ela não estava nem ligando para os bens. Mas quando se trata de filhos, tenho certeza que ela estava amarguradíssima. E a gente não entende, a gente quer logo... Nossa, que mulher amarga. Nossa, ela tinha que estar do lado de Jó ali de todo jeito, sabe? Então hoje não é sobre Jó, é sobre ela. Ela tinha que estar do lado de Jó, porque ela era a mulher dele, aquela cobrança que às vezes a gente faz das pessoas, sabe? Só que ela tinha perdido 10 filhos como Jó. Ela não teve a saúde dela tocada, Jó teve, mas ela viu o marido dela em tempo de... Ela já tinha perdido os filhos. Aí imagina o coração daquela mulher, esse homem tá doente, esse homem vai morrer. Aí eu vou perder os meus filhos, vou perder o meu marido. Sabe? E eu tava assim, lendo a história, e aquilo ali me veio no coração. Eu falei, gente... Na verdade, nós, quando lemos, a gente já toma uma certa antipatia dela, porque pensa assim, essa mulher tinha que estar do lado do marido. Mas a gente não tem empatia por ela. Ela também perdeu os filhos. Ela já estava prestes a achar que ia perder o marido, porque a saúde do marido já estava debilitada. Já não tinha bens nenhum mais, né? Eu creio que eles já estavam no estágio onde que praticamente não tinha nada para comer. Mas eu acho que o pior disso tudo era ela pensar que ela poderia já tinha perdido os 10 filhos, que eu acho que o coração daquela mulher já nem existia mais, ela estava deslacerada. E ainda ia perder o marido, porque ele estava doente, já estava se coçando com os cacos de telha, ele já estava num estado deplorável da saúde dele. Então eu acho que ela pensou aquilo e para ela foi a gota d'água aquilo, sabe? Deu margem
para Satanás usar a boca dela, que ela estava com o coração amargurado, ela estava entristecida. E aí o que acontece? Quando o coração está amargurado, entristecido, são faladas coisas. Satanás usa a boca das pessoas para falar coisas que magoam outras pessoas. E eu tenho entendido isso, sabe? E há um certo tempo eu estava com meu coração mas tão chateado, tão amargurado, que, sabe? Aí eu tava assim, lançando as coisas no meu status, que eu tava com meu coração triste, coração amargurado. Que aí quando você tá com seu coração amargurado, as coisas, sabe, você não vê as maravilhas de Deus, você não consegue ver lá na frente o que Deus vai fazer. É uma coisa, uma experiência própria, sabe? Até que eu ouvi uma pregação, pude ouvir, né? Uma palavra na consagração que me chamou a atenção. O que você tem publicado nas suas redes sociais, etc e tal. Porque às vezes a gente tá lançando aquilo, sabe, ali, porque a gente tá com o coração ferido e amargurado. É o que aconteceu no caso da mulher de Jó. Ela tava já dilacerada. Perdi meus 10 filhos e eu vou perder meu marido, e que Deus é esse? Ela não tinha a mesma fé de Jó, né? E é compreensível de ver isso. Uma mulher que perdeu também 10 filhos, então junto com ela passou o processo junto com Jó. Ela só não ficou doente, mas ela viu o marido dela doente. Então falta às vezes empatia, a gente se colocar no lugar do outro, sabe? Muita gente quer falar, nossa, porque fulano agiu daquela forma. Mas o que tem por trás daquela forma que o fulano agiu? Porque eu acho que ninguém é amargurado assim, do nada. Ninguém é uma pessoa ruim do nada, sabe? Ninguém se torna uma pessoa avarenta, ruim, do nada, sabe? As pessoas têm histórias, as pessoas têm os seus momentos, sabe? De muita tristeza. Então, eu fico pensando assim, às vezes a gente tá martelando a vida daquele vizinho, etc e tal, aquele vizinho assim, aquele vizinho assado. Olha, aquela pessoa da minha família é assim, aquela pessoa da minha família é assada. Mas o que tem por trás de tudo isso? Quais são os traumas que a pessoa carrega? A gente tem que pensar isso, se colocar no lugar do outro, ter empatia. Porque a gente muito julga a fala da mulher de Jó, porque ela era companheira, porque ela não podia falar, porque ela não podia falar daquele jeito, porque ela tinha que estar do lado dele, porque ela tinha que apoiar. Mas quem apoiava ela também? Que também perdeu os 10 filhos, que estava prestes a perder o marido, né, no pensamento dela. Ela não sabia que ela não ia perder o marido dela, porque Deus não deixou Satanás tocar na vida de Jó. Mas ela pensava, nossa, já perdi meus 10 filhos, agora vou perder meu marido, o que vai ser da minha vida? Então ali ela já estava com trauma, ela já estava amargurada, ela estava, sabe, uma pessoa totalmente sem esperança, né? E incomodou ela aquilo, vendo Jó com toda aquela fé, com toda aquela esperança. Ela não tinha a mesma fé que Jó, a gente sabe disso, a gente vê isso, né? Mas é sobre isso, é sobre ter empatia, porque a gente não sabe da história da pessoa, sabe? A gente não sabe o que ela tá passando. É a gente se colocar no lugar do outro, é antes da gente atacar, sabe? A gente procurar saber o que se passa que aquela pessoa agiu daquela forma. Será que aquela pessoa é dessa forma? Não, aquela pessoa não é dessa forma. Tem alguma coisa acontecendo para ela agir desse jeito, sabe? Empatia, se colocar no lugar do outro, sabe? Porque a gente não é ninguém. Hoje a gente tá bem, amanhã a gente não sabe. E nós precisamos uns dos outros. Nós precisamos, sabe, nessa caminhada, nos ajudarmos. Então, antes de qualquer coisa, né? Às vezes, sabe o que acontece? A gente
no caso da mulher de Jó, né? Que eu ouvia várias pregações a respeito da fala dela, sabe? E eu sempre me coloquei na posição, tipo assim, nossa, que mulher, hein? Nossa, Deus me livre, ter uma mulher assim, né? Um marido tem uma mulher assim do lado. Mas engraçado que depois que Deus restituiu tudo para Jó, né? A Bíblia não fala que Satanás tocou na vida dela também, que ela morreu, ele não fala nada disso. Fala sobre Jó, fala que Deus restituiu tudo para Jó, inclusive os filhos. Então Jó continuou casado com a mulher dele e ela teve mais filhos, né? Então, aquele ato dela ali, eu acho que Deus viu como compreensível, você compreendeu aquilo, né? Por ela ser mãe, por ela ser a companheira que estava ali também, aguentando tudo do lado de Jó. Mas Deus sabia que ela não tinha a mesma fé que Jó. Mas eu acho que foi compreensível, sabe? Eu acho que Deus compreendeu aquilo ali, né? Porque depois ele restituiu tudo, inclusive os filhos. E com certeza, a Bíblia não fala, mas se restituiu é porque ela continuou do lado dele, né? Ali, refazendo a família, tudo. Então não foi aquela fala dela que condenou ela, sabe? Mas a fala dela nos mostra que num momento de fúria, de raiva, de amargura, sabe? Satanás usou a boca dela para poder atingir uma outra pessoa, atingir o marido dela. Então eu tinha tomado muita antipatia dessa fala aqui dela. Tinha tomado antipatia dessa mulher. Nossa, que essa mulher, gente. Mas Deus me revelou de uma outra forma isso aí. Sobre ter empatia com as pessoas. Sobre a gente procurar, antes de atacar, ver, sabe? O que será? Essa pessoa agiu dessa forma, por que será? Todo mundo tem um passado, todo mundo tem feridas, sabe? Tem pessoas que têm feridas tão grandes que passam anos por psicólogo. Eu sou uma pessoa que eu faço terapia por N motivos. Faço terapia. Terapia é bom para a vida, terapia é bom para a alma também. E mais uma terapia que é estar lendo a palavra e Jesus falando. Não tem terapia melhor do que Jesus. Mas nós temos os médicos, né, para cuidar da nossa saúde física, saúde mental. Então é sempre bom, né? Mas a gente não sabe as feridas que as pessoas têm, sabe? E às vezes são feridas que... Tem coisa, por exemplo, ela estava ferida de perder os filhos. Imagina, gente. E a vida de uma mãe, sabe? A família dela, os filhos, né? E às vezes a gente não sabe o que foi que aquela pessoa passou e a gente ataca. Nossa, aquela pessoa é assim, 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 assado. Nossa, aquele vizinho. Você viu como é que o vizinho vive? Assim, 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 assado. Sabe? Olha, você viu aquilo de fulano? Mas fulano, você não sabe da vida dele, da história dele, sabe? A gente tem mais amor, mais empatia, é isso. É a gente se colocar no lugar do outro, sabe? Antes de atacar, antes de... né? E eu lendo essa história, eu falei, nossa Senhor, realmente é verdade. Como eu julguei essa mulher de Jó muitas vezes eu julguei essa mulher de Jó, julguei. E eu falava, Deus me livre, já pensou essa mulher do lado daquele homem passando por isso, aquele homem passando por aquilo, mas ela tava passando junto. Jó perdeu os filhos, ela perdeu, Jó perdeu os bens, ela perdeu. Não foi tocado na saúde dela, mas ela tava vendo o marido dela ali doente e ela tava com medo de perder ele também. E ninguém se coloca no lugar dela, né? Então empatia é isso, a gente se preocupar e se colocar no lugar dos outros e ver. Será que em tantos anos, só essa fala aqui da mulher de Jó, será que em tantos anos, será que foi colocado na balança, né? Ela é assim desse jeito? Nossa, será que ela já é amarga desse jeito? Será que ela já sempre foi assim? Ou será que ela estava sofrendo com tudo aquilo e se deixou, né,
a boca dela ser usada por Satanás para poder entristecer Jó, por causa de toda a amargura, sabe? Então as pessoas às vezes que são muito amargas, elas têm uma história, sabe? Tem uma história. Então são feridas muito grandes, sabe? Na vida. Eu, por exemplo, resolvi ficar solteira, sozinha. E assim quero permanecer. Porque se for olhar a minha história passada, é uma história triste, uma história traumática, história de trauma. Tem 4 anos que eu tô sozinha, graças a Deus, na graça do Senhor Jesus. Não tô falando que casamento não é bom não, tá? Tô falando de experiência minha, por causa de traumas. Aí às vezes a pessoa julga. Nossa, que não quer mais casar, não quer isso, não quer aquilo. É tudo no tempo de Deus. Deus conhece meu coração. Se Deus quiser, uma hora vai acontecer. Mas se depender de mim, não, só se Deus quiser. Mas é por causa de quê? É traumas. Aí às vezes a gente vê assim, a gente fala, nossa, não quer nada com nada. Começa a julgar, a gente não se coloca no lugar dos outros, a gente não quer saber a história dos outros. E assim a gente vai fazendo as coisas. Então a história da mulher de Jó, né, a participação na história de Jó, né, da mulher dele aqui, é muito interessante, é porque às vezes a gente não vê. Vamos nos colocar mais no lugar do outro. O que será que o outro tem, sabe? Que ele é amargo. O que será que o outro tem, que ele agiu assim, dessa forma? E às vezes você olha, você convive com a pessoa há tantos anos e você não acredita que a pessoa fez aquilo, mas alguma coisa está acontecendo, ela precisa de ajuda, sabe? Empatia, se colocar no lugar do outro, procurar saber o porquê que a pessoa é assim antes de, sabe, de julgar, de martelar a pessoa. Amém? Eu vou agora enrolar os meus doces porque eu preciso trabalhar, né? Jesus me deu saúde para isso. Mas eu tô muito feliz com mais uma devocional. E muito, muito, muito feliz. Porque eu tô com saúde, meus filhos estão com saúde. E hoje eu acordei para envergonhar Satanás, amém? Vou deixar essa palavra aqui. Que o Senhor abençoe a todos em nome do Senhor Jesus.